caminhada, na marcha, caminhando, Deus, na sua magnitude, na sua glória, Ele procurou deixar remédio, proteção para os santos que iniciam a caminhada, mas em dado momento escorrega. Porque Satanás tem vontade de falar assim, ó, para você não tem mais jeito. Um santo que escorrega, cai, tropeça. Ele não queria, mas acabou acontecendo. E aí? Bom, nós, no nosso ministério, na nossa Bíblia aqui, a Palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que devemos tentar restaurar. Devemos tentar fazer um trabalho de restauração. Vocês entenderam ou não? Amém? Igrejas, hein, pessoal? Presta atenção aqui. Há igrejas que lidam de maneiras diferentes. Não é? A nossa luz é o que está na Bíblia. Deus odeia o pecado, mas Ele ainda ama o pecador. O que nós vemos nas Escrituras, na Palavra de Deus, é a instrução para se fazer um trabalho sempre de restaurar. Não é contemporizar, não é passar a mão por cima de ninguém. A cura, ela é possível porque essa pessoa deve ser confrontada com o que diz a Bíblia sobre o problema, qualquer que seja a natureza do problema, do pecado. E trabalha-se e ora-se para que a pessoa ela possa realmente reconhecer. Porque muito embora Deus seja um Deus de amor e de misericórdia, a pessoa não leva se ela não se humilhar e reconhecer o seu erro. Isso tem que ficar muito claro. Amém, amém? Amém? Ela precisa reconhecer. E na palavra de Deus, eu estou tentando falar rápido por causa da hora. Na palavra de Deus, nós encontramos um vocábulo clássico, que é o arrependimento. O arrependimento, pastor Celso, né? Deus não abre mão do arrependimento. Que a pessoa, porque trata-se de um pecado muito deliberado, né? A pessoa já é um santo. A pessoa conhece a palavra de Deus, né? E certamente ela então vai praticar algo como aconteceu com Davi na Bíblia. Davi peca, não é isso? Ele comete 2 pecados. Objetivamente falando, 2 pecados, né? Conforme está na Bíblia. Ele comete o pecado de adultério, infidelidade conjugal, correto? Ele, além de ser casado, não é isso? Teve relações sexuais ilícitas com uma mulher de um outro homem, casada. Isso é pecado, 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 pecado. Na história do grande rei Davi, ele ficou mais ou menos 1 ano calado. Dizem os estudiosos que ele ficou 1 ano. Até que Deus então falou, bom, já que ele não fala, eu vou falar. E levantou o profeta Natã, e o profeta Natã foi lá, conta lá aquela parábola que vocês já sabem, do cara que recebeu um visitante, e ao invés de oferecer a janta ou o almoço com as suas ovelhas, que o cara tinha muita coisa, vai pegar a ovelhinha de um cara que só tinha uma única ovelha. Quem se lembra? O profeta Natã, ele está lidando com o rei, então ele está contando aquilo ali.
E Davi, que tinha um sentimento de justiça muito forte, né? Davi se encoleriza aí. Tal homem deve morrer. O profeta fala, esse homem és tu. Assim diz o Senhor. Aí começa a falar de onde Deus tinha tirado ele, tinha dado tudo a ele, como é que ele foi fazer um negócio desse, né? Não, e até eu quero dar uma palavra muito forte aqui aos sedutores, aos garanhões. Atenção, deve ter alguém me ouvindo aí, né? Aos caras que não calculam nada, né? E realmente se dispõe a ultrapassar o limite e dar em cima da mulher dos outros. Então, se tem alguém que está aqui ou em qualquer parte do mundo, se arrependa, porque isso diante de Deus é um pecado. É um pecado. Correto? Na lei, eu quero ler aqui, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma época para preparar Jesus para a volta de Jesus, né? Então eu vou abrir mais a Bíblia aqui. Nós queremos abrir, continuar abrindo sobre esse tema, né? Mas é pecado grave. Sabe o que a Bíblia fala? Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. E sabe o que é que diz a Bíblia? Diz assim, Deus julgará os adúlteros. Amém? E o que é que aconteceu com Davi? Davi, então, ele se torna um homem que praticou esses dois pecados, porque ele praticou o adultério, mas depois ele deu um jeito, ele arrumou um jeito de se livrar da culpa, e cometeu também um pecado de homicídio, porque deu uma ordem ao general dele para pegar o oficial dele, leal, fiel, que era casado com a Betseba, e mandou que ele fosse colocado, se fosse no dia de hoje na polícia, onde é que está tendo mais tiroteio? Manda esse cara para lá, quer morrer lá com a bala, e o cara parecia que não fez nada, mas Deus viu. E lá tem uma parte da Bíblia, né, pastor, que fala assim, e isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Então, nós estamos pregando mesmo, terça-feira pregamos, vamos pregar muito, né? Nós vamos pregar muito contra o pecado, porque estamos vivendo uma época crítica na história, né? Onde tudo né? As coisas vão ficando assim. Então, Deus está salvando você, né? E mostrando o seguinte, Deus criou limite, quer dizer, Ele protege a propriedade alheia, né? Dizendo, não furta, não é isso? Ele protege a vida dizendo, não mate, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Vocês entenderam ou não? Sim ou não? Sim ou não? Né? Ele protege a honra, quando ele diz, não diga falso testemunho, fale a verdade. Não comece a achar as coisas por ilação, não comece a achar nada, não comece, sabe, levantar nada só porque uma imaginação e começa a falar, você comete crime. Né? Quando começa a querer atribuir alguma coisa a quem quer que seja, que não é fato. Então, é muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Espírito de Deus está sondando os corações. Ele está sondando, né, pastor Celso, os corações, né? Então, essa questão da honra. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso, né? A vida. Mas o Davi, o que é que aconteceu? O Davi, então, ele se torna um modelo de alguém que não transfere culpa, mas assume a culpa. Ele diz, eu pequei, e eu pequei contra Deus. Aí entra os elementos básicos do arrependimento, né? Que no verdadeiro arrependimento, toda pessoa que quebrar, ele vai fazer um chamado autoexame. Então ele falou, poxa, Deus foi tão bom comigo, como é que eu fui fazer isso? E deliberadamente, né? O adultério e o assassinato. Depois ele falou, Senhor, se quiser me, né? Tu podes me julgar, tu podes, né? Tu tens razão. Mas eu estou triste, estou envergonhado com isso, e eu sei que tu tens misericórdia. Olha agora. E aí é legal o Salmo 51, gente. Que ele vai falar da benignidade, da misericórdia
e ele corre para dentro de Deus. E ele não se importa com o nome dele, ele não se importa com coroa, ele não se importa com mais nada. Ele disse assim: eu quero é o perdão. Apaga meus pecados. Ele usa o verbo apagar, lavar, entendendo? Ele queria ficar limpo, era a coisa mais importante. Por quê? Eu até preguei, não sei qual foi o domingo, quando eu preguei aqui uma mensagem, né, pastor Celso, lembra? Pastor, que eu preguei sobre a oração mais importante que Davi já fez. Porque agora a alma dele estava em risco. Quer dizer, Davi correu vários riscos, né, de ser assassinado, né, mas estaria perdendo o quê? A vida física. Não é isso? E o próprio Jesus ensina: não temeis os que matam o corpo, né, e nada mais podem fazer. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, igreja viva, irmão, nós precisamos pensar como Deus pensa na palavra de Deus. Então, Davi viu o risco de perder. Ele dizia: o Espírito Santo, não me retire o Espírito Santo. Ele lembrava de Saul, que Saul pecou e ficou endurecido, não é? E o Espírito de Deus se retira e vê um demônio que começou a perturbar. Me dá a alegria da salvação. Então, Davi, ele lutou pela salvação e Deus falou: olha, né, você está perdoado. Aí é onde eu estou querendo entrar, gente. Toda essa introdução para lá e para cá para conseguir entrar aqui. Deus perdoou a Davi. Pastor Celso, Deus perdoou a Davi. Deus perdoou a Davi porque Davi mostrou o verdadeiro arrependimento, né? O arrependimento, como o reverendo sempre nos ensinou, né, é uma mudança dramática de perspectiva, é metanoia, mudança de mente. Você começa a concordar com Deus. Se tem uma coisa que irrita, eu acredito, o coração de Deus, é a obstinação. É quando Deus fala que você transgrediu, que você pecou, e você começa a apresentar desculpas a Deus, e você começa a discordar de Deus, né? Não é bem assim. Isso irrita Deus fortemente, é só examinar. E isso aconteceu, pastor, eu ia ler aqui, não deu tempo de ler, eu ia falar do rei Manassés, né? Porque o rei Manassés, ele tem dois momentos. Ele tem um momento em que Deus levantou os profetas, e os profetas avisavam ele. Porque quem foi o rei Manassés? O rei Manassés, para vocês terem uma ideia, é um homem que conseguiu quebrar as leis de Deus. Eu diria o seguinte: o rei Manassés, porque, como eu digo, eu quero fazer uma colocação que quero que seja bem entendida, né? O pecado, não importa o tamanho do pecado, ele é sempre pecado. A partir da palavra de Deus, os 10 mandamentos, que eu não vou ler aqui agora, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, separa um dia para o santificar, honra o teu pai, honra a tua mãe, né? Quer dizer, desonrar pai, desonrar mãe, não adulterarás, não furtarás. Então você pega todas as leis de Deus e coloca, né? Deus veio da boca de Deus, isso não é invenção de igreja, isso não é invenção de uma religião judaica, isso veio da boca de Deus. E é repetido nas Escrituras Sagradas. Então, o pecado, que significa? Pecado significa transgredir, né? Transgredir uma lei estabelecida. É um crime contra Deus, né? Então, uma daquelas leis quebradas, você transgrediu. Entenderam ou não? Sim ou não? Amém? Aí a gente está mostrando assim o caminho de Davi. Mas se eu me transporto lá para o rei Manassés, aí você tem que ler a Bíblia e contar como o rei Manassés excedeu a Davi. Excedeu. Porque Davi nunca se ajoelhou diante de astros. Davi não pegou um dos seus filhos e sacrificou. Gente, olha só a extensão do pecado de Manassés. E qual o propósito de mostrar o pecado de Manassés? Ele se tornou assassino, as ruas de Jerusalém ficaram assim, dava sangue antes no joelho do cavalo, sei lá. O rei Manassés. Quem está entendendo isso aqui? Só que Deus, antes de puni-lo,
Deus vai avisar. Com certeza que no púlpito Deus está nos usando para avisar você. Mudar essa mentalidade. Você ficou carnal, homem. Você que acha que pode, na linguagem daí do mundo, pegar essa mulher, pegar aquela mulher, fazer acontecer, entendendo? Você está pecando contra Deus. Você já ouviu o Evangelho e é um pecado deliberado. As mulheres devem ser respeitadas e não tratadas como objeto. Mas onde eu estou querendo chegar? Seja Davi, amém? Nas duas acusações contra Davi, né? Ou seja, o Manassés, que teve muito mais, um ponto em comum é que, em primeiro lugar, Davi vai ter consequências. Vamos lembrar que o pecado traz consequências. Davi foi perdoado, a alma dele para o céu. As alianças que Deus fez, cumpriu com Davi. Tanto que quando Jesus vem nessa terra, ele é segundo a carne, da descendência de quem? Davi, porque ele se arrependeu. Deixa eu repetir isso aqui. Povo de Deus, escute. Deus é tremendo. Deus é fiel a Ele mesmo, às suas promessas. Então, em qualquer lugar do mundo que alguém cometeu qualquer tipo de pecado, se quando demonstrado cair em si, Deus está disposto a apagar, lavar, limpar, purificar e manter as suas promessas. Eu gostaria que os irmãos pudessem dar glória a Deus. Ele é capaz de perdoar, lavar, purificar e ainda manter, porque ele manteve Davi. Davi certamente seria riscado de muitas convenções, seria riscado de muitas coisas, não é? Mas Deus não fez assim. Esse homem chegou e disse: eu pequei, eu reconheço que pequei, reconheço que tu és justo se me mandar que eu seja apedrejado, né? Que ele deveria pagar com a própria vida. Vocês estão entendendo ou não? Mas Deus perdoa Davi. Deus perdoa Davi. Meu amado irmão, deixa eu falar isso aqui, eu quero que você me ouça pelo Espírito Santo. Nós precisamos que se restaure o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos que se levantem mais cristãos genuínos, mais cristãos verdadeiros. Porque assim como Deus, nós nos indignamos com atos de imoralidade, ou qualquer um outro ato que vai contra a palavra de Deus, vocês estão entendendo ou não? E está certo, não é? Nos indignamos. Porque Deus se indigna. Deus é o Deus de amor, mas Deus vai tomar posição. Você está entendendo? Mas da mesma forma, não podemos ser diferentes de Deus. Quando qualquer pessoa que seja surpreendida em qualquer circunstância de pecado, quando essa pessoa se humilha, quando essa pessoa se arrepende, nós não podemos tratá-la, dar um tratamento que Deus não dá. Eu vou repetir. O tratamento que Deus dá ao pecador arrependido qual é? Hein? Perdão. 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 Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe seu marido. Você não pode achar que você é melhor do que Deus. Não dá para dizer que é crente, se quer ter uma atitude diferente da de Deus. Davi foi perdoado. Ele teve as consequências, porque, primeiro, por várias razões. Quais foram as consequências? Número 1, Deus levantou Israel para ser diferente de todas as nações. Ser padrão, ser escola de comportamento, ser escola da moral. A moral mais nobre, porque todas as nações antigas, todo mundo sabe que eram nações politeístas, panteístas, imorais, não é? Enfim. E o nome do Senhor, por causa do pecado de Davi, foi blasfemado. Quem está entendendo? Hein? Então Deus trouxe consequências, não é?
para que o mundo olhasse como é que era o Deus de Israel. O Deus de Israel é diferente de Baal, de Dagon, de Astarote. É Deus que chamou um povo para ser santo e não abria mão disso.